Para aquecer 1 kg de uma substância de 10 graus Celsius a 60 graus Celsius foram necessários 400 calorias. Determine o calor específico do material, a sua capacidade térmica. Então é o seguinte, eu tenho uma substância, não sei qual substância, não foi falado no exercício, mas então vou imaginar uma plaquinha aqui. Observe que a temperatura dessa substância passou de 10 graus Celsius a 60 graus Celsius, né? Ou seja, a temperatura variou 50. Então, se a temperatura variou 50, né, para mais, aumentou 50, essa quantidade de calor aqui foi fornecida a esse objeto. Então, vamos representar a quantidade de calor por uma setinha assim, né, falando que a energia está entrando, só para dar essa impressão de energia entrando aqui no objeto aqui, né? Então, supõe que a energia, esse objeto tem que absorver essa energia para aumentar a temperatura. A massa desse bloco, dessa substância, é 1 kg. Então, vamos colocar aqui, 1 kg aqui. 1 kg. E observe que a temperatura vai variar, então é calor sensível. Calor sensível. Como calcula mesmo calor sensível? Quantidade de calor sensível é o Q macete, né? Q macete. O que é o Q mesmo? O Q é a quantidade de calor. O M é a massa. O Czinho é o calor específico da substância. E o ΔT é a variação de temperatura. Nesse caso, ele já me deu, né, eu já sei que esse objeto tem que receber 400 calorias. O exercício já me deu os 400 calorias aqui. Ó. Diferente dos outros, né? Os outros eu estava calculando essa quantidade de calor. Mas esse exercício não, ele já falou que ele tem que, no caso, receber 400 calorias para que a temperatura dele aumente 50 graus Celsius, né? Passe de 10 para 60. A massa é 1 kg. 1 kg. Vou passar essa massa para grama para que eu tenha um resultado em grama, né, no final. Então aqui, ó, vou passar essa massa para grama. Então aqui, ó, quilograma, hectograma, decagrama e grama. Então, quilograma, 1. Na hora que eu passo para hectograma, eu multiplico por 10. Na hora que eu passo para decagrama, eu multiplico por 10. E na hora que eu passo para grama, eu multiplico por 10. Então, 1 kg é a mesma coisa de 1000 gramas. Pode ser assim, ou só multiplicar por 1000 mesmo, né? O calor específico nesse exercício é o que eu quero. Eu não tenho calor específico da substância. Beleza. E a variação de temperatura? A variação de temperatura, eu vou calcular ela aqui, ó, nesse cantinho aqui. Ó. Variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então, o que vai acontecer aqui? Temperatura final, 60. Temperatura inicial, 10. Então, eu tenho uma variação de 50 graus Celsius. Então, variação de temperatura, 50 graus Celsius. Só que, observa, agora, nesse exercício, eu quero calor específico. O calor específico está aqui no meio, aqui, ó. Então, eu vou isolar ele. Eu vou deixar o calor específico quietinho aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu mantenho a quantidade de calor ali, onde que ela está, e a massa, vezes a temperatura aqui, ó, eu passo ela dividindo. Né? Isso aqui é uma manobra matemática, né? Então, multiplicando aqui, eu passo dividindo. Então, fica assim. Agora é só substituir na fórmula. Aqui, ó, a quantidade de calor foi dada no exercício, 400. Está aqui, 400. A massa, 1000. E a variação de temperatura, 50. Então, o que eu tenho?
É só dividir, né? 400 por 1000 dividido por 50. Então, vamos lá. 400 dividido por 1000 dividido por 50. Então, eu tenho 0,008 caloria por graus Celsius. Então, a quantidade de calor, não, o calor específico do material é 0,008 caloria por grau Celsius. Beleza, só que além do calor específico, ele pede também na letra B a capacidade térmica. A capacidade térmica, né, isso aqui foi a letra A, agora a letra B, a capacidade térmica eu posso calcular ela de duas maneiras aqui, pelo dado do exercício. A capacidade térmica a gente chama ela de um C maiúsculo, né? Ela pode ser dada pelo valor do calor específico vezes a massa. Então, nesse caso aqui, ó, o calor específico é esse valor aqui que eu achei, 0,008 vezes a massa. A massa, 1000. Então, a capacidade térmica vai ser o quê? Multiplicando 0,008 por 1000 vai dar 8 caloria por graus Celsius, que é a unidade de capacidade térmica. Ou eu poderia calcular assim, ó. Então, uma maneira assim, eu achei o resultado. Ou poderia ser assim, a capacidade térmica também ela pode ser dada pela quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, a capacidade térmica pode ser calculada assim. Capacidade térmica, esse C maiúsculo aqui, a quantidade de calor foi dada no exercício, que é 400 calorias, né? Vou colocar 400 aqui, dividido por variação de temperatura. Qual foi a variação de temperatura? 50. Então, a capacidade térmica vai ser o quê? 400 dividido por 5, que vai dar 8 calorias por grau Celsius. Né? Aqui seria caloria, embaixo aqui grau Celsius, então ficaria assim.